Cadê o barulho? Olá a todos, uma boa noite a todos vocês que estão presentes aqui com a gente hoje. Então, terminando esse aulão da sexta-feira, a gente vai ter aulas de literatura. Eu sou o João Victor, ou Eleven, e junto comigo hoje a gente tem a presença do Dadinho, o Douglas. É com você, Dadinho? Valeu, João. Então, galera, nós decidimos como tema do nosso aulão os principais livros associados aos temas recorrentes à literatura. Eu sou o professor Douglas e quem estava falando com vocês era é o professor João Vitor. Eu sempre dou essas dicas no começo do ano, no meio do ano, sempre tento lembrar para vocês estudarem para o vestibular, como estudar literatura para o vestibular. E eu começo sempre falando para vocês conhecerem bem as escolas literárias. Por quê? Vocês estão estudando online, então vocês estão se dedicando, né, a passar no Enem ou em outras faculdades, e essas provas específicas. Então, é necessário vocês conhecer e dominar cada escola literária e os principais autores de cada uma e as obras de cada época. Então, eu trouxe aqui para vocês as escolas literárias, que começam do trovadorismo, na Idade Média, até o modernismo, na Idade Moderna, né? Então, vocês têm que saber bem cada escola literária e cada autor dessas escolas. O foco na interpretação de texto é importantíssimo. As meninas daqui que falaram sobre gramática, elas falaram sobre a importância da interpretação. Então, vocês têm que ficar atentos, porque vocês, sabendo interpretar um texto, vocês não caem nas armadilhas que o vestibular aplica em vocês. Então, essas principais são figuras de linguagem, subjetividade do texto, o significado da palavra em determinado contexto, a atemporalidade do texto, funções de linguagem, linguagem não verbal e trechos de música brasileiras. E quando falamos em figuras de linguagem, por exemplo, a gente já tem uma infinidade de opções. E o ideal é vocês estudarem para o vestibular e compreender o funcionamento de cada uma e observá-las nas leituras, como já foi ministrado em aula. Então, no exame, no vestibular que eu falo do Enem, da Unesp, da FUVEST, sempre cai pelo menos uma questão para vocês descobrirem qual figura de linguagem está usando. Então, vocês precisam dominá-las. Aí, falando um pouco sobre vocês conhecerem os principais autores da literatura brasileira, porque é de grande importância. E vale a pena se aprofundar também, se aprofundar e entender o estilo textual, o contexto histórico e político, além da forma com que sua obra foi recebida pelo público e pela crítica quando foi lançada. Agora, as meninas da gramática já falaram também que é a importância de vocês identificarem as funções da linguagem. Então, elas podem ser divididas em denotativa ou referencial, conotativa, emotiva, metalinguística, fática ou poética. E para vocês testar essa habilidade durante as leituras é muito importante, porque vocês vão identificar os trechos que demonstram essas funções de linguagem, e aí você tem a habilidade de reconhecê-las e contextualizá-las. E a quinta dica, a última e não menos importante, é fazer as ligações com os contextos históricos da época. Uma das perguntas que eu falo para os alunos sempre é assim: vocês estão lá e sentam na prova e se perguntam: quando ocorreu esse evento? Como ocorreu e onde ocorreu? E o vestibular, agora, ele está sendo dono de fazer perguntas multidisciplinares. Então, vocês não podem se assustar se aparecer alguma pergunta relacionando literatura com história, literatura com geografia. Então, vocês já vão com a consciência que vai ter isso, que vai ter questões multidisciplinares. Então, após essas excelentes dicas do Dadinho, eu separei algumas importâncias que costumam cair nas poesias, que é o caso da metrificação, versificação e das rimas.
A versificação nada mais é que é um conjunto de métodos utilizados na arte de compor os versos, onde eles vão se utilizar de elementos que vão buscar uma harmonização e uma beleza para o gênero da poesia. Assim, eles vão se utilizar do ritmo, metrificação, rimas e entre outros. Dentro desse conjunto, nós temos os versos e estrofes, onde cada linha de um poema corresponde a um verso, os quais são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Os versos são classificados da seguinte forma, onde eles vão ter a classificação de um verso com uma sílaba até versos com 12 sílabas. Assim, eles vão levar o nome desses versos de monossílabo, que vai ser esse verso com uma sílaba, e o máximo de versos que vão ser o dodecassílabo, que vão ser versos com 12 sílabas. Os versos que compõem, que têm mais de 12 sílabas poéticas, são chamados de bárbaros. O agrupamento desses versos, por sua vez, compõe as estrofes. As estrofes são classificadas mediante o número de versos. Assim, quanto às estrofes, nós temos o monóstico, que vai ser a estrofe com um verso, até a 10ª, que vai ser uma estrofe com 10 versos. E os sonetos, que é uma composição disso, né? São poemas que obedecem uma forma fixa, que são compostos por 14 versos ao todo, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Eu separei também para vocês a escansão silábica, né, que vai ter como função a divisão silábica dos versos de um poema. Aqui a gente tem um exemplo da canção do Exílio, que a gente pega o primeiro verso, né, de Minha Terra Tem Palmeiras, onde Gonçalves Dias escreve esse poema, e aqui a gente pode fazer a divisão de cada sílaba poética, né? E sempre se atentar à sílaba mais forte desse verso, que ela vai ser considerada a última sílaba poética. E dentro dessas sílabas poéticas, a gente tem a sua divisão, que quando você possui no verso 7 ou mais sílabas poéticas, ela vai ser classificada como redondilha maior. Caso ela tenha menos que 7 sílabas poéticas, ela vai ser classificada como redondilha menor. Aqui, o segundo verso também, para vocês entenderem melhor, né, como se faz essa divisão, onde canta os sabiás no segundo verso, né, a gente pode perceber que a sílaba poética mais forte é o A do sabiá, que ela então vai ser a última sílaba poética, compondo novamente 7 sílabas poéticas, sendo classificada como uma redondilha maior. E se atentar que quando uma sílaba termina em vogal e a próxima também começa em vogal, você vai fazer a junção dessas sílabas. É que ocorreu um erro de configuração aqui nesse slide que desconfigurou. Mas a gente pode se atentar no tá de canta e o ó, que vai anteceder o sa, que vai fazer uma junção dessas sílabas, correndo assim somente uma sílaba poética e não duas. E por fim, a gente tem o ritmo e a metrificação. O ritmo é nada mais que é o que o autor vai tentar gerar no poema um tom de musicalidade e sentimentalismo presente nesse poema. E a metrificação, que ela era buscada de forma intensa pelos autores antes do modernismo, é a busca daquela poesia perfeita, da métrica perfeita, que era considerada que era obtida através dos versos isométricos. Porém, com o passar do tempo e com a chegada da escola moderna, dos modernistas, essa busca pela metrificação e do perfeccionismo na poesia se perdeu. E assim a gente chega nesses versos livres, que era o que acontecia nas poesias da escola moderna, onde também é considerado de versos brancos, onde eles dispensam essa metrificação. Agora, galera, a gente vai falar
um pouco sobre os principais livros cobrados no vestibulares. Então, gente, não tem como a gente pegar e se aprofundar muito em cada livro, porque a gente ia ficar pelo menos umas 2, 3, 4 horas para falar de um livro. Nós pegamos 4 livros somente e nós vamos dar uma passada por cima sobre contexto histórico, análise textual, mas é uma passada bem rápida. E eu vou começar falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um livro escrito por Machado de Assis. Esse livro conta a história do personagem, né, Brás Cubas, que ele já morreu e revisa sua vida linearmente até sua morte. Essa obra ela foi escrita por Machado de Assis, como eu já tinha dito, e ele foi um romantista muito importante da literatura brasileira. E atualmente sua importância foi resgatada pelo movimento negro, e portanto suas obras nunca ficam ultrapassadas nas discussões sobre literatura. Então, gente, Machado de Assis em si, ele pega pautas muito importantes que é de grande importância ser falada. Então, o vestibular com certeza vai pegar para falar sobre Machado de Assis em alguma das suas questões. Eu vou fazer um breve resuminho sobre a obra de Machado de Assis, né? Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, essa obra, ela se inicia com Brás Cubas falando, homenageando até os ratos que roeram seu corpo. Então, é meio que engraçado, né? Ele usa algumas figuras de linguagem aí. Ele começa, né, sendo um homem branco, rico, de família que tem muitas propriedades. Então, e estava na época também da escravatura, da abolição da escravatura. Então, ele tem lá o seu escravo e ele chega até montar, tem cenas que chega até que ele está montando dentro, em cima do seu escravo. Gente, eu fiz uma colinha aqui, então não esquenta, não. Ele conhece também isso linearmente, né? Isso quando ele estava montado no seu escravo, é quando ele era mais jovenzinho, e ele começa a ficar adolescente. E como é um romance, ele começa a aparecer as paixões dele, né? E começa pela Marcela. A Marcela foi uma prostituta. E ele se apaixona pela Marcela, e aí ele começa a pegar o dinheiro da família dele para poder bancar a Marcela. Só que esse romance não vai para frente, porque que ele era elitista e ele nunca ia ficar com uma prostituta. Depois, ele vai crescendo, essa obra linearmente, ele vai crescendo e ele é mandado para Portugal. E aí ele volta logo após a sua mãe começar a ficar doente, mas ele também volta com o diploma. Só que Brás Cubas tinha o diploma na mão, só que ele não tinha aptidão nenhuma para exercer sua profissão. Ele se apaixona por Virgínia. Virgínia era. E passando o tempo. Ele se apaixona por Virgínia. Virgínia era uma mulher casada também, uma mulher branca rica. E aí ele se apaixona por ela, só que ela é casada. E nisso que ela é casada, o pessoal começa a desconfiar sobre o que está acontecendo. E como o Brás Cubas é um preguiçoso, ele tem até preguiça de correr atrás da mulher que ele é apaixonado. E aí ele desiste da Virgínia também. Depois, ele se apaixona por Eugênia. Eugênia, ele não fica com a Eugênia porque a Eugênia é branca. A Eugênia é branca, não, a Eugênia é manca. E aí, ele, como um típico homem escroto, também não fica com a Eugênia. E ele também se apaixona por Inhalolô. Inhalolô foi uma mulher que ele se apaixonou, se entregou apaixonadamente, só que não deu certo porque a Eugênia falece muito cedo. Gente,
como ele é um típico elitista, ele tenta virar político, mas também não dá certo sua carreira de ministro. Ele tenta também lançar um remédio que cura qualquer doença, para ele ficar muito rico e ter muita fama. Só que também não dá certo. E por fim, uma simples corrente de ar faz ele ficar acamado, e nisso que ele fica acamado, ele morre. Só que, gente, ele fala, minha vida foi muito sem sentido, não teve nenhuma realização em si, mas eu me orgulho muito de nunca ter derramado uma gota de suor para poder me sustentar. Então, conta a vida dele, desde quando era uma criança até morrer, falando que ele tentou fazer as coisas, mas não conseguiu, ficou numa vida sem sentido, porém uma pequena corrente de ar fez ele morrer. Agora, galera, eu vou contextualizar realmente o livro. O livro é narrado em primeira pessoa, né? O Brás Cubas conta a própria história dele. No espaço, gente, se atentem no espaço e tempo de todos os livros. Esse livro ocorreu no Rio de Janeiro, no século XIX. O foco narrativo é a vida de Brás Cubas. E os fatores externos. Estava próximo à abolição da escravatura, né, em 1888, e no início da Primeira República. Então, o Machado de Assis ele retrata como Brás Cubas foi um típico senhor de escravos em suas relações com o mundo ao redor. Na obra, o personagem principal reclama como sua vida foi sem sentido, mas ao mesmo tempo se engrandece por nunca ter tido que trabalhar. E para ele, todo mundo gira ao seu redor. E ele vive momentos oscilantes entre prazer e muito tédio. Assim, todo livro é feito cheio de ironia, sátiras e sobre contradições de uma sociedade que estava numa época de um sistema escravocrata e, ao mesmo tempo, estava com um discurso liberal e capitalista. Portanto, Brás Cubas é o retrato, assim, digno não, o retrato feito de uma elite que fala sobre o progresso, mas nada se concretiza. E, consequentemente, os discursos sobre a modernização servem apenas para as aparências, que, por sua vez, são extremamente valorizadas, assim como é por Brás Cubas. Na prática, as relações sociais são arcaicas, antigas. Então, após essa muito boa explicação do Douglas sobre o livro de Brás Cubas, a gente tem eu vou fazer a explicação um pouco, vou fazer o resumo sobre o livro O Cortiço. Então, O Cortiço foi escrito por Aloysio Azevedo. E antes de iniciar o breve resumo, eu vou estar falando para vocês a ficha técnica. Então, ele é considerado um gênero de romance que vai se passar por estilo ou escola literária do naturalismo. O tempo vai ser o mesmo do último livro, então vai se passar no final do século XIX. O espaço é também igual, vai se passar no Rio de Janeiro, porém o narrador não vai ser em primeira pessoa, vai ser em terceira pessoa, onisciente. E em relação ao resumo do livro, a gente vai ter a apresentação dos personagens principais e depois os personagens que vão compor a história. Então, dentre os personagens principais, a gente tem o João Romão, que no início do livro ele é um quitandeiro, que vai ter como sua composição de pessoa ser uma pessoa mau caráter, pão dura e ambiciosa. Ele quer o melhor para ele e está se lixando para as pessoas que estiverem próximas a ele. Ele vai querer sempre buscar lucro e status social. Perto da quitanda de Romão, a gente tem a Bertoleza, que vai ter um affair, vai ter uma relação com o João Romão nesse início do livro, e a Bertoleza é uma escrava fugida. Então ela fugiu dos seus donos e abriu um restaurante, onde ela toma conta. E nesse contexto do início do livro, a Bertoleza, ela guarda com ela um dinheiro para poder pagar sua alforria e se tornar livre, não deixar de ser uma escrava fugida. Então ela pede para João Romão comprar sua alforria e se tornar livre.
Porém, a gente já vê o indício da ambiciosidade e do mau caráter do João Romão, onde ele pega o dinheiro, compra uma alforria falsificada, e com esse dinheiro ele vai começar a trabalhar, para poder, assim, ter mais lucro para ele. Assim, ele vai ter uma briga com Miranda, que Miranda vai aparecer nessa história. Ele é uma pessoa da alta sociedade, carioca, e a briga dos dois inicia pela busca da compra de um terreno próximo, que quem vai se dar melhor vai ser o João Romão, onde o João Romão vai comprar o terreno e construir o cortiço, dando start e início do livro. Início da história, né? E dentro do cortiço, né, que o cortiço não tinha nada de luxuosidade dentro desse cortiço, era um cortiço bem simples, e dentro do cortiço tinha tinas para lavadeiras poderem trabalhar e tirarem um lucro para elas. Após isso, o João Romão está começando a constituir um monopólio nessa região, porque ele vai ter a sua quitanda, ele tem relação com a Bertoleza, então ele tem esse restaurante junto com ela, ele vai comprar uma pedreira e vai ter esse cortiço. Então, as pessoas que iriam trabalhar na pedreira moravam no cortiço e assim gastavam na quitanda e no restaurante, assim tendo esse ciclo de dinheiro, ele se tornando assim mais rico ainda. A gente também tem a apresentação de Henrique, que vai ser um estudante de medicina, que ele vai se envolver com a esposa de Miranda, a dona Estela. Também a gente tem a apresentação da Zulmira, que é filha de Miranda, e Botelho, que nada mais é que um puxa-saco do Miranda. E dentro do cortiço, a gente tem o sambalelê, a gente tem aquele pagode, festa que tem dentro do cortiço. E assim a gente também vai ser apresentado aos outros personagens que moram dentro do cortiço. A gente vai ter a Machona, que ela vai ser uma lavadeira que tem muitos filhos. A gente tem o Albino, que ele finge que trabalha na pedreira, porém ele trabalha junto com as mulheres e trabalha como lavadeiro. E a gente tem o início, a gente tem a apresentação do tema da homossexualidade, que vai ocorrer nesse livro, junto com o Albino, e mais para frente com as outras pessoas. A gente tem a relação de Leocádia e do Bruno, que eles são casados, porém Leocádia atrai Bruno por conta de um coelho que é oferecido a ela. Assim, Bruno discute com ela, manda ela embora do apartamento deles, porém mais para frente perdoa ela e eles voltam. A gente tem a Pombinha, que é uma menina de 18 anos, que ela era noiva, porém ela não podia se casar ainda, por conta que ela ainda não tinha tido sua primeira menstruação. E no meio tempo disso, aparece Leone no cortiço, e a Leone é uma prostituta de luxo e vai começar a seduzir Pombinha. Até que num dia ela consegue seduzir Pombinha e elas têm uma relação sexual. A partir disso, em dias subsequentes dessa relação, a Pombinha tem, enfim, sua primeira menstruação e ela pode se casar com Carlos. Porém, ela tem uma paixão desenfreada por Leone e vai se tornar amante de Leone, então traindo Carlos. E mais para frente, ela vai largar Carlos e vai viver com Leone, onde ela vai também se tornar uma prostituta e a mãe dela vai morrer por desgosto, por conta da filha dela se tornar prostituta. Também tendo características de preconceito dentro do livro. Ocorre muito preconceito dentro do livro do Cortiço. E também dentro do Cortiço a gente tem o Jerônimo, que ele é um português que trabalha na pedreira, e ele é o típico trabalhador honesto, que sempre quer o melhor para sua família. Ele é casado com Piedade e tem uma filha com ela, que é a Senhorinha. Porém, ele conhece a Rita Baiana, que é uma mulata linda, festeira, sensual, e vai começar a seduzir ele. Porém, a Rita Baiana, ela é noiva de Firmo, um capoeirista. Assim, o Jerônimo começa a se torna amante da Rita Baiana, e nesse meio tempo ele começa a se abrasileirar, né? Como o livro acontece, ele começa a se tornar mais vagabundo,
vai mais pro pagode, começa a beber mais, vai deixando de lado a sua mulher, sua filha, só quer festa. E nisso, o filme descobre a traição da Rita Baiana. Ele vai atrás do Jerônimo, eles têm uma briga, o filme corta o Jerônimo. Tô adiantando um pouco aqui o livro para vocês. Ele corta o Jerônimo vai para o hospital, e após ele sair do hospital, ele junta com mais duas pessoas e mata a Filma a pauladas. Assim, ele tem caminho livre para ficar com a Rita Baiana. E nesse meio tempo que ele está com a Rita Baiana, ele larga a sua mulher e sua filha. Também nesse meio tempo do livro, o Miranda se torna barão de Frechal, então ele tem um status social, o que deixa João Romão pé da vida, né, por conta que ele estava se tornando ainda mais rico, porém não tinha status, então não valia nada aquele dinheiro que ele tinha. A partir disso, eles começam a ter uma relação, aquela relação de briga que eles tinham desaparece, porque o Miranda estava perdendo dinheiro, enquanto o João Romão estava ganhando dinheiro. Porém, o João Romão não tinha status e o Miranda tinha. Então era um casamento perfeito. Nisso, o João Romão começa a ciscar para o lado da Zulmira, filha do Miranda, né? Que mais para frente vai desencadear uma coisa no final do livro. Assim, o cortiço pega fogo por conta da bruxa do 88. E nesse período do fogo ocorre a morte de uma criança, e também quem morre vai ser o velho Libório, que o velho Libório vai ser assassinado nada mais, nada menos por João Romão. Pois o João Romão vê que o velho Libório tinha umas garrafas guardadas no seu apartamento com notas, e ele, como ambicioso que é, ele vai querer aquelas notas. Ele mata o velho Libório no fogo, ele atira o velho Libório no fogo, onde ele morre carbonizado, e após ele pegar essas garrafas, ele vê que as notas não valiam mais de nada, que aquelas notas deixaram de circular da sociedade há tempos atrás. E nisso, ele ainda lucra, porque o cortiço estava no seguro, ele tem a sorte disso, então ele consegue aquele dinheiro que ele perdeu. E nisso ele pede a Zulmira em casamento. Ele pede a mão de Zulmira para Miranda, e Miranda, na mesma hora, aceita. Porém, ele ainda tinha que se livrar de uma pessoa, que era a Bertoleza. E como ele vai se livrar dela? Vai matar? Não vai matar, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai chamar o Botelho, o puxa-saco do Miranda, e vai pedir para ele ir atrás dos antigos donos da Bertoleza. Nisso, o João Romão tá indo com o Botelho no final do livro. Eles estão indo com os antigos donos da Bertoleza, e ela vê nisso. Ela até estava preparando uma comida, né, naquele momento. Ao ver os antigos donos dela, como forma de acabar com aquela vida de sofrimento que ela teve antes de tudo que ele passou, né, que a escravidão é um período muito triste da história nossa e do mundo. Ela, ao ver isso, ao ver os seus antigos donos, ela pega a faca e corta sua barriga, morrendo, né, ao perder as suas entranhas. E a ironia que vai ter nesse final do livro é que no mesmo momento que vai ocorrer a morte daquela escrava que o João Romão explorou a vida dela quase toda, né, explorou a vida dela quando eles estavam juntos, no mesmo momento chega um clube do abolicionistas, porque já que agora o João Romão queria aquele status, né, da sociedade carioca, ele financiava esse grupo de abolição à escravatura. Então a gente vê essa ironia, essa antítese, né, que no mesmo momento que ele explora e, bem dizer, mata a Bertoleza, ele vai ser aclamado pelos abolicionistas. É mais ou menos isso, de forma bem resumida, né, para vocês terem mais ou menos um contexto do que ocorre no livro. E agora a gente vai para as características dele.
Então, as características, né, que ocorrem dentro do cortiço, essa vai ser as chagas sociais da patologia humana, o que o homem possui de pior. Então, a gente vê o pior do João Romão, a gente vê o pior do, do Jerônimo, né, que vão ser pessoas que vão fazer o pior que elas podem conseguir. Também dentro do livro a gente tem a zoomorfização, né, que dá características de animais para os seres humanos, como ocorre na Rita Baiana, que no livro vai ser considerada ter como ancas de cadela. O Firmo vai tocava como um cachorro no cio, né? A gente também pode considerar uma forma de preconceito, né, que era as pessoas que eram mais consideradas, eram mais descrevi, eram descritas como animais, eram justamente as pessoas negras. Então a gente vê esse preconceito que ocorre também no livro. O sexo, que vai estar muito presente, a gente deu para dar uma percebida nesse resumo, né? O sexo vai estar muito presente no cortiço. O cientificismo, que vai ter como visão objetiva, onde o autor vai fazer esses testes, vai ser considerado um cientista, e os personagens vão ser as cobaias. Também a gente tem o determinismo do meio, né? Que, como Rousseau descreve, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, o meio corrompe o homem. Então, a gente vê que a Pombinha foi corrompida pela Leone, o Jerônimo foi corrompido pelo meio que ele estava ali, das festas, da Rita Baiana. Então, vê que o meio pode sim ter uma relação com o que você pode se tornar daqui para frente. O romance de tese, né, vai estar ligado a isso, que o homem é determinado pelo meio, pela raça, pelo momento que ele está inserido. O preconceito que vai estar dentro do livro, que a gente vê, né, o preconceito que tinha por conta das prostitutas, traição, entre outras coisas. O agrupamento humano, que vai estar muito presente, né, no livro, por conta do cortiço. Então, tinha muitas pessoas que viviam próximas ali, né. Dá para se remeter, vai, como se fosse uma coisa como a Vila do Chaves, muitas pessoas no mesmo local pequeno, né? Então, o agrupamento humano era muito decorrente nisso. Ambientes sórdidos, que o livro vai descrever muito, como até tem um momento do livro de ambiente sórdido que descreve que a Piedade, né, após ser abandonada por Jerônimo, ela vai se tornar alcoólatra e vai ter uma relação sexual junto com um dos caras que ajudou o seu antigo marido a matar o Firmo. E até nesse momento ela vai vomitar por conta do momento da alcoólica, né? Está bêbada. E mesmo assim eles vão continuar tendo relações sexuais mesmo em cima desse vômito. Então é um ambiente muito sórdido, né? Que ocorre nesse livro. A situação da mulher, que algumas mulheres vão ter situações diferentes. Propriamente a Piedade vai ser uma mulher como um objeto. Então, o Jerônimo, após se cansar dela, vai abandonar ela. Então, ela vai ser um objeto para ele. Tá pouco se lixando para ela. Um objeto e sujeito. Então, ela vai ser um objeto, né? Vai ter uma relação. Porém, ela vai influenciar na história de uma pessoa. Vai ser a Rita Baiana. Então, ela é considerada um objeto e um sujeito. E uma mulher sujeito que só interfere na vida, né, tem ação que muda a personagem, vai ser a Leone. A gente também tem o capitalismo presente no livro, né, por meio do João Romão, que ele vai explorar seus trabalhadores dentro da pedreira. E, por fim, a ironia do livro, né, que mostra que o homem que explora a escrava durante a vida dela vai ser aclamado como um abolicionista. Então, mais ou menos é isso. Pode seguir, Douglas. É nóis. Então, galera, o terceiro livro que nós vamos falar agora é assim os mais tipo interessante assim para ler. Eu gosto bastante, que é Iracema, escrito por José de Alencar. Também falar um pouquinho sobre a ficha técnica, né, dele. É o gênero romance, a escola literária é do romantismo, o tempo é o século XVI, o espaço é o estado do Ceará e é narrado na terceira pessoa.
Agora nós vamos para um breve resumo, assim. Então, é, tem alguns personagens desse livro. Tem a Iracema, o Martin, o Irapuã, e eles estão. O livro começa com a Iracema fazendo o que ela faz de melhor, né? Que é ser índia, que ela estava deitadona na areia da praia. Só que quando ela vê o Martin é um guerreiro português que ele vem para proteger as costas, proteger e descobrir as costas brasileiras, mas só que no meio dessas viagens ele se perde do grupo com quem ele estava. E aí ele fica perdido e encontra a Iracema. Mas a Iracema fica com medo e pensa que ele é inimigo. E dispara uma flechada contra o Martin. E essa flechada ela passa raspando no rosto do Martin. Só que não acontece nada, né? E Iracema chega para ver e vê que o Martin não é um inimigo. E num símbolo de paz, ela pega o Martin e leva para sua tribo, a tribo Tabajara. Então, agora eu tenho que falar um pouquinho sobre Iracema. A Iracema, ela é uma, tipo, colocando assim, uma padra daquela tribo que ela pertence. Ela é uma sacerdotisa. Então, ela tem um voto de castidade. Então, ninguém chegava perto de Iracema. Ninguém. Porque a Iracema era um santo dentro daquela tribo. Então, a hora que a Iracema leva o Martin para sua tribo, os índios ficam pistola, puto da vida. Por quê? Porque eles pensam assim, eu nunca nem pude nem chegar perto da Iracema, agora a Iracema traz um homem que ninguém conhece, um português, um guerreiro português branco que veio lá da Europa e coloca dentro da tribo. O que é isso? Só que durante o tempo do livro, vai se passando o tempo, né? E nisso começa a rolar um clima entre Iracema e Marte. E nisso eles também têm as festas, possuem as batalhas. E o Martin ele tem uma tribo aliada, que é ali a tribo dos Pitiguara. E nisso, nessas festas e batalhas, o Iracema e Martin, eles acabam se relacionando, fazendo ato sexual. E a Iracema, ela rompe o que ela tinha falado que ela nunca ia transar, que ela nunca ia fazer o ato sexual. Então ela rompe esse símbolo de castidade, né? Então, eles precisam, e o pessoal começa também a meio que se ligar do que estava acontecendo, e Martim e a Iracema, eles fogem. Mas só que o Irapuã, que era o apaixonado por Iracema, que ficou puto quando viu o Martim chegar, ele lidera uma equipe de índio para ir atrás de Iracema, porque não pode o que eles fizeram. E quando você quebra o, o voto de castidade, quando você quebra o voto de castidade, você é punido com a morte. Então, eles estavam indo para matar a Iracema e para matar o Martin também. O Martin também. Aí, só que eles não conseguem achar, a Iracema e o Martin, eles ficam numa praia deserta. E nisso, eles pensam que, tipo, tava tranquilo, né? Porque ninguém tava conseguindo achar ele. Só que o Martin tinha suas funções a serem feitas no Brasil, né? Que ele tinha que descobrir as costas, ele tinha que proteger as costas para nenhum outro país vir e falar, tipo, descobriu, né? Como nós sempre falamos, descobrir o Brasil, porque o Brasil já estava lá com a Índia, com a Iracema. Aí, só que a Iracema fica muito triste, ela fica muito na solidão, porque o Martin tem que fazer suas funções. E aí, o Martin também está muito triste, por quê? Porque ele tá com saudade de casa, ele tá melancólico, ele não tá sentindo a liberdade que ele tem. E a Iracema até fala, tipo, nossa, eu prefiro morrer e dar a liberdade pro Martin.
Só que nessas indas e vindas do Martin indo descobrir essas costas e proteger as costas brasileiras, a Iracema engravida do Martin. E nisso, vai se passando o livro e tal. Quando tá perto da Iracema ter o bebê, ela tá pega na solidão, na tristeza. Então ela tá muito triste, muito magra. E tem a dor do parto também. Ela ficou muito abatida. E o Martin tava ajudando a sua tribo aliada, né? Que é a tribo Pitiguara. Então, mas o Martin consegue chegar a tempo da Iracema só entregar o Moacir, né, pro Martin, e ela falece. E o Martin, ele tem esse nome, o Moacir, ele recebe esse nome como filho do sofrimento. Então, ele se passa como a identidade do sofrimento que a Iracema passou. Como ela ficou, saiu da sua casa, saiu da sua tribo, viveu um amor apaixonante, porém, esse amor que fez com que ela ficasse solitária, ficasse na solidão e muito melancólica. E é isso que o livro se retrata, assim, sendo bem breve, e é muito legal você ler esse livro. Tem filmes, tem peças também, que é muito importante, tipo, que vocês precisam ver, porque é muito legal essa história. E agora eu vou contextualizar em si, né, essa obra feita por José de Alencar. Ela é escrita em terceira pessoa, né? O narrador é onisciente. E o trabalho linguístico foi promovido por Alencar para fazer com que a obra seja situada no gênero de prosa poética, pois o autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como ritmo, a literação e uso abundante de metáforas, comparações e perífrases. Segundo Antônio Cândido, que é um pesquisador, uma melodia verbal que conduz o romance, feito de descrições repletas de imagem e cores, que ajudam na função da história, com os elementos da natureza, característica típica romântica. A paisagem é um elemento importante para a narrativa, né? O espaço geográfico em que se situa são as matas selvagens do litoral cearense e uma valorização da cor do local, por meio do recurso nacionalista, da primeira face do romantismo. E eles usam a metáfora e a comparação para ressaltar essas paradisíacas terras brasileiras. Então, a primeira fase do romantismo, ela vem com o nacionalismo, o indianismo. Então, o índio, ele vem como principal, o foco principal. O Martin vem só como, tipo, a parte romântica da história, mas o foco dá na Iracema, que eu vou explicar melhor. Porque a Iracema representa a indígena submissa à cultura europeia. E seu nome é um anagrama para a América. Martin, por sua vez, representa só o guerreiro colonizador e conquistador, o verdadeiro homem, né? Seu nome é associado a Marte, o deus grego-romano da guerra. A união entre os dois representa a lenda da criação do Ceará, pois Iracema foi enterrada à sombra de um coqueiro em que Jandaia, sua ave de estimação, cantava em lamento a sua morte. E Ceará significa o canto da Jandaia. E também da união do casal que nasce, Moacir, cujo nome significa filho do sofrimento, representado o primeiro cearense e a gênese da nacionalidade brasileira, fruto entre o enlace do colonizador e do indígena. Pode falar, bom, agora. Assim a gente chega na última obra que a gente separou para vocês, né? Que é nada mais que a Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Onde a ficha técnica dele, né? Ele é um gênero de novela, então ele vai ser mais curto que um romance. Ele vai passar no modernismo, né? Na segunda geração do modernismo, que também pode ser classificado como romance de 30.
Os capítulos podem ser desmontáveis, então eles são independentes, né? Outra característica que leva a uma novela. O espaço que vai se passar vai ser o sertão do Alagoas, onde viveu e cresceu o Gracili Ramon Ramos. O tempo que vai se passar vai ser no início do século XX, e o narrador também vai ser terceira pessoa, vai ser uma pessoa onisciente, vai saber tudo o que está se passando durante o livro. Então, um resumo, né, novamente, tentando ser curto para vocês. Os principais personagens vão ser o Fabiano, assim a Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, a baleia, como está aí na capa do livro, e o papagaio. Então, como eu já havia dito, são capítulos desmontáveis, então cada capítulo vai contar uma história diferente. O primeiro capítulo vai ser a mudança, então vai apresentar a família, que é uma família de retirantes, que ela vai se mudar conforme está a região. Então, quando a seca vir, eles vão tentar ir novamente para um lugar que esteja melhor, né, de clima, e eles possam trabalhar. E assim a gente vai ter a apresentação de Fabiano, que ele vai ser um vaqueiro rústico, né, aquele homem duro com os filhos. Assim a Vitória, né, o filho mais velho, o filho mais novo. Atente-se esses filhos, né? Eles não têm nome, são simplesmente filho mais novo, filho mais velho. E já o cachorro tem a cachorra, né? A baleia e o papagaio. Então a cena de início é o Fabiano à vista, o filho dele, o filho mais novo, deitado no chão. Até nesse momento ele pode se passar que achou que o filho dele morreu, ele puxa a faca, né? Pensando que ele podia ter morrido, porém quando ele chega perto, ele vê que o filho estava vivo e dá uma lapada com o facão de lado no menino. Nesse primeiro capítulo da mudança, o papagaio vai morrer e vai ocorrer uma disputa pelos pedaços da parte dele. Já o segundo capítulo, a gente tem a apresentação de Fabiano, né? Que é uma pessoa com um vocabulário bem reduzido, né? Não tem estudos, ele vai se comunicar muito por onomatopeia, grunhido, né? Ele tem uma inveja, né, do seu Tomar da Bolandeira, que ele vivia próximos a eles. Ele tinha uma cama de couro, que era o sonho da assim, a Vitória. E nisso, eles chegam até uma fazenda abandonada, que aí eles se deparam com o dono, e nesse período ele até tenta expulsar o Fabiano daí, o dono da fazenda, porém o Fabiano convence ele de se tornar arrendatário. Então, tudo que ele ia produzir, ele ia pagar o dono da terra. E nesse capítulo, a gente tem que o Fabiano se descreve como bicho, né? Muitas vezes fala assim, bicho, Fabiano, com ele mesmo, né? E partindo do segundo capítulo, o terceiro leva-se o nome de Cadeia, que o Fabiano vai ser preso, né? Assim, a Vitória pede o Fabiano ir até a cidade comprar algumas coisas para eles. Porém, nesse meio tempo, o Fabiano ele é preso e espancado pelo Soldado Amarelo, porque eles têm uma discussão enquanto eles estão jogando baralho. O Fabiano perde dinheiro, porém ele sai resmungando. Nisso, o Soldado Amarelo, né, como autoridade, acha que ele está xingando ele e prende o Fabiano por isso. Assim, a gente tem o quarto capítulo, que vai apresentar assim, a Vitória, que ela tem essa deseja da cama de couro, igual o seu Tomar da Bolandeira tem. Ela, da família, ela é mais esperta, ela faz as contas da família. E é uma pessoa também, igual eles, todos bem sofrida, né? O capítulo 5, a gente tem a apresentação do menino mais novo, que tem o sonho de ser igual ao pai, né? Que ser forte, ser vaqueiro, né? Até tem uma passagem que ele tenta montar, né, num animal, porém ele cai. É até uma parte engraçada do livro. Porém, o sonho dele ele almeja ser igual ao pai, né? Ser aquela pessoa forte. Já o capítulo 6, a gente tem a apresentação do menino mais velho, que já esse quer conhecer o mundo. Ele tem o sonho de conhecer o mundo.
Ele até, numa passagem desse capítulo, ele se impressiona com a palavra inferno, vai perguntar à mãe o que é isso, a mãe como fica abismada, né, com a palavra inferno, né, por conta também da religião, até manda o menino para lá. E capítulo 7 é o inverno, que vai ser um período que o tempo vai estar mais frio, né? Eles vão todos se reunir dentro da casa. O Fabiano vai tentar contar histórias, porém ele não sai muito bem, por conta de ser essa pessoa rústica, não sabia lidar muito bem com as palavras. O capítulo 8, a gente é denominado como festa, onde a família inteira vai para a cidade para o Natal, né? Eles vão até com umas roupas enfeitadas para ver o Natal na cidade. Porém, eles não se sentem bem de estar daquele jeito, daquelas roupas de cidade, né? Que não é o que eles costumam viver, né, diariamente. E tem até uma sensação de ridicularismo e inferioridade que eles têm com eles mesmos. E o choque dos mundos, né? Do mundo do sertão, bem dizer, né? Que eles estão mais afastados com o mundo da cidade. É muito diferente. O capítulo 8 é é o capítulo mais triste do livro, né? Que vai ser a morte da baleia, que ela é o personagem mais humanizado do livro, que a baleia vai se adoecer. Nisso, o Fabiano, querendo que ela sofra, vai pegar uma arma, vai tentar sacrificar ela, porém o tiro não acerta muito bem. E ela vai até se agonizar nesse momento. Nesse momento, a gente cai na mente da baleia, né? Nesse momento de agonização dela. Nisso, a gente vê o mundo perfeito que ela almeja, né? Ela vê o mundo cheio de preás, que ela pode caçar, os meninos todos gordos, né? Estão fora dessa seca, desse sofrimento que eles têm. O Fabiano é uma pessoa dócil, vai acariciar ela, é uma pessoa totalmente diferente do que ele é. Então esse é o delírio de morte que ela tem, que mais para frente a gente vai ver as características do que isso vai levar do livro. O capítulo 10 vai ser denominado como contas, que vai ser a opressão que o Fabiano vai sofrer do patrão. Também nas características do livro a gente vai mostrar que a opressão que cai por cima do Fabiano é muito grande. Ocorre muita opressão sobre ele. Então o Fabiano está sendo enganado pelo patrão, né? Que o patrão sabe que ele é uma pessoa sem estudos e fala que as contas estão erradas, né? Que assim a Vitória fez, as contas estão erradas, ele tem juros a pagar e Fabiano muitas vezes não sabe o que é juros, então ele até tenta ficar nervoso com o patrão, porém aquela pessoa rústica, por mais que ele seja bravo, aquela pessoa dura, porém nesse momento ele é acuado, né? Ele tenta ter voz, porém o patrão sobe um pouco a voz sobre ele, falando que ele é burro, essas coisas, e aí ele tem essa opressão novamente, ele se sente pequeno. Ele sempre se humilha às pessoas. O capítulo 11 é o capítulo do Soldado Amarelo, onde o Fabiano tem um reencontro com o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo está perdido no meio do sertão aí, né, do Agreste. E ele até tem um pensamento de falar, agora eu pego esse cara, agora eu mato esse cara, tudo que ele me bateu, que ele me prendeu, eu vou devolver para ele, eu vou matar. Esse desejo de vingança, de ódio. Porém, quando ele vê novamente, ele vê o Soldado Amarelo com a farda, ele se oprime, ele se sente novamente pequeno. E aí então, o Soldado Amarelo vê ele, pergunta como ele pode voltar para a cidade e ele explica novamente e não faz nada com ele. O penúltimo capítulo vai ser um mundo coberto de penas, então o local que eles estão vão ser novamente, vai sofrer a dura vida do sertão, então vai começar o prenúncio da seca, onde aves de rapina vão estar sobrevoando aquele local. E novamente eles vão fugir dali por conta da seca, né? Perdão. Então eles vão largar ali aquela fazenda e vão novamente buscar um novo local que eles possam viver. E o último capítulo, o capítulo 13, vai ser, tem o nome de A Fuga, né? Que vai contar essa história novamente de saída de um local para um outro.
onde ele já está cheio de dívidas com o patrão que ele tem, né? Que o patrão sempre tem essas dívidas, como uma forma de escravidão que ele tem sobre o patrão, bem dizer, um escravo do patrão, que ele nunca consegue pagar essa dívida. Então ele foge, até que eles fogem para a cidade, e nesse momento ele tem uma passagem que ele vai tentar visar uma vida melhor para os seus filhos, já que até que então que eles chegam na cidade, né, ele quer uma vida melhor para os seus filhos futuramente, para eles não passar novamente tudo que eles estão passando durante todo esse livro. Então, bem dizer, bem resumidinho mesmo, é mais isso que acontece dentro do livro das Vidas Secas. E assim a gente chega nas características desse livro. Então ele vai ter um estilo conciso, né, que a gente pode ver, ele vai ser um livro simples, não vai ter muito encheção de linguiça, essas coisas, vai ser bem simples. A falta de comunicação dos personagens, né, muitas vezes eles querem expressar alguma coisa, porém não conseguem, né, pela falta de estudos, essas coisas, pela vida também sofrida que eles têm. Então eles vão muitas vezes se comunicar por resmungos e onomatopeias, né. A sondagem psicológica que tem dentro do livro, que é o discurso direto livre, que o autor vai dar voz aos personagens. Muitas das vezes, por conta dessa falta de comunicação, né, o autor vai descrever o que realmente os personagens queriam estar falando, né? Então ele vai dar voz aos personagens, o narrador. No livro vai ter a zoomorfização, então os humanos vão ter características de animais, e também vai ter a humanização, onde os animais vão ter características de humanos, como ocorre então, como o Fabiano, né, vai ter essa característica de animal, né, e a baleia, essa característica de ser humano, né. A opressão e resignação ele tem, que Fabiano sofre, então o Fabiano sofre, ele é oprimido, né, ele sofre opressão tanto pelo patrão, tanto pelo soldado amarelo e o fiscal. O fiscal até esqueci de falar, né, nesse resumo. Ele vai na fazenda querer cobrar impostos impostos do Fabiano. O sonho, né, que cada uma tinha, a gente vê essa diferença, enquanto o sonho da Sim a Vitória era um sonho simples, né, era um sonho de ter uma cama de couro, né, igual o seu Tomás da Bolandeira. O sonho da baleia era um sonho muito mais cheio de vida, assim, cheio de muito melhor do que a da Sem a Vitória, né? Era um mundo perfeito, era um mundo lindo para a baleia, né? Que todo mundo estava bem alimentado, não tinha sofrimento. O Fabiano não era aquela pessoa rústica, era bem mais tranquilo com a baleia, com seus filhos. Então a gente vê essa diferença de sonhos. E o que cabe salientar também, que eu esqueci de falar, é que no o trecho final do livro é que o autor descreve, né, o Graciliano Ramos, é que ele descreve que os sertões mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano e Sem a Vitória e os meninos. Então o sertão constrói essas pessoas de fibra, né, essas pessoas rústicas, e por conta dessas vidas sofridas que ele tem, de sempre se adaptar à pobreza, né, essas coisas simples que eles têm, sempre vai se tornar homens fortes. E por fim, né, a gente vê que quando você priva a pessoa de coisas simples da vida, como comida, saúde, uma casa, segurança, entre outras coisas, as pessoas começam a se tornar secas, como o próprio nome do livro é, né? Vidas secas. A vida da pessoa é seca, não tem muito o que almejar. Então, até os sonhos da pessoa se torna simples, se torna seco, como o da Sem a Vitória. Então, é o que acontece, né? Até hoje, né? Muitas das vidas de muitas pessoas, tanto nessas zonas do Nordeste, no Norte, e também aqui nessas zonas, bem dizer, mais ricas, né, do país, mas tem muita
desigualdade social, o que ocorre, né, no mundo inteiro, né, e muito também aqui no Brasil. Essa desigualdade onde priva as pessoas de coisas simples, que tornam as vidas delas muitas vezes secas, onde o simples viver para elas é muito. Então é uma coisa muito complicada que até hoje a gente sofre no nosso país. Acho que é isso, Douglas. É isso então, galera. Eu tenho que falar algumas coisinhas. É, Eu e o João vai disponibilizar essa aula na nossa sala do Google Classroom e a gente nós vamos colocar o código da sala nos comentários aqui agora. E eu acho que é isso. É, Eu vale tenho. salientar também, né, Douglas, que caso alguém tenha alguma dúvida, né, possa mandar aqui no chat do YouTube aqui, ou também pode estar comunicando propriamente que nem o Douglas fez, né, por meio do WhatsApp ou do meio do e-mail da gente. Então, qualquer Isso, dúvida que vocês tiverem, só mandar um alô pra gente que a gente vai estar muito feliz de estar tentando sanar as suas dúvidas. com certeza. E tudo que vocês fizeram nesse ano teve uma grande importância na vida de na vida de vocês. Então, eu espero que vocês alcancem os sonhos de vocês, né? Que dê tudo certo, independente se vocês forem entrar na faculdade, se vocês forem entrar para um curso técnico, para começar a trabalhar. Mas eu quero que queria que esse ano tivesse sido, tipo, mais próximo, porém não foi. Mas eu desejo tudo de mais bonito na vida de todo mundo. E nós vemos na faculdade ano que vem. Exatamente. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui nessa sexta-feira, né? Sextou com literatura. Aham. Então, faço minhas palavras do Douglas. Então, foi um prazer enorme tentar, né, dar uma aula para vocês durante esse ano. Então, obrigado novamente. E é isso. Um abraço, um beijo a todos vocês, tá? Muito obrigado, galera. Valeu. Ai,